Olá, galerinha! Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os adjuntos, quem são esses abençoados adjuntos, né? Como acontecem e como identificar esses adjuntos dentro de um texto, tá, gente? Então, olha só. Na análise sintática existem alguns elementos que são super importantes para a construção do sentido textual. Outros elementos são chamados de elementos acessórios, né? De elementos que a gente pode tirar, que a gente pode colocar dentro deste texto. Então, olha só, quem são os adjuntos? Os adjuntos são aqueles elementos que estão juntos, certo? Ad é um prefixo que quer dizer junto. Então, olha só, o adjunto é aquele que está junto, muito junto. De quem? Nós temos dois tipos de adjuntos, os adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais, certo? Então, o adjunto adnominal é aquele adjunto, é aquela palavrinha que vem junto de um nome. Então, ela acompanha, tem como núcleo sempre um nome, certo, gente? Então, o adjunto adnominal tem sempre como núcleo quem? Um nome, ok? Quem funciona como adjunto adnominal? Quem funciona? Bem, os artigos funcionam como adjuntos adnominais, porque se nós pensamos no nome como um substantivo, que é aquele elemento que geralmente acompanha um substantivo? O artigo é um elemento que geralmente vem acompanhando um artigo, ok? O numeral, ele pode ser um adjunto adnominal quando? Quando ele for um numeral adjetivo. O que é um numeral adjetivo? Aquele numeral que vem acompanhando um substantivo, tá? Da mesma forma, o pronome. O pronome, ele funciona como adjunto adnominal quando ele é um pronome adjetivo, quando ele é um pronome que acompanha um substantivo. Isso é bem importante, tá, gente? Porque existem construções em que o pronome é núcleo, em que o numeral ele é núcleo. Então, se ele funciona como núcleo, ele está funcionando como um nome maior ali. Então, ele não é adjunto. Se ele é núcleo, não é adjunto, ok? E por último, o adjetivo. O adjetivo, ele funciona como adjunto adnominal quando, isso é muito importante, tá? Ele funciona como adjunto adnominal quando ele está junto do nome, indicando uma característica própria. Por quê, gente? Porque nós temos um outro elemento da análise sintática chamado de predicativo, tá? De predicativo, que também é o adjetivo funcionando no texto, tá? Então, para que a gente não confunda um predicativo com adjunto, a gente tem que entender que o adjetivo, ele só será adjunto, ele só virá junto do nome, ele só será adjunto quando ele estiver junto do nome, indicando uma característica própria, tá? Então vamos para a aplicação no texto. Os dois alunos saíram. Então, os elementos essenciais de uma oração, o sujeito e o verbo. Sujeito, verbo e complemento verbal, ok? Então, como é que a gente faz para identificar? A gente pega o verbo, faz a perguntinha pro verbo. Gente, quem foi que saiu? Quem foi que saiu? Os dois alunos. Tudo isso aqui tem função de sujeito? Sim, tudo isso aqui tem função de sujeito. Mas existe um elemento aqui que é o elemento principal, que é o núcleo do sujeito. Geralmente o núcleo do sujeito funciona como substantivo, é o substantivo. Então quem é o substantivo aqui? Alunos. Alunos é núcleo, ok? Agora eu analiso o que sobra. O que sobrou? Sobrou o os, que é um artigo. Os alunos. Os está para alunos, que é nome. Então, se os está junto de um nome, está aqui para determinar este substantivo aqui, eu chamo os de adjunto adnominal. Dois alunos, ó, dois alunos. Eu tenho um numeral. Numeral junto do nome. Adjunto adnominal. Quem sai? Sai, verbo intransitivo. Ok, gente? Então, ó, eu tenho aqui adjunto adnominal somente no meu sujeito, porque o verbo é intransitivo, ele não pediu um complemento, ok? Agora, no segundo caso, eles compraram livros novos. Pega o verbo e encontra o sujeito. Quem foi que comprou livros novos? Eles. Eles aqui é o sujeito, certo, gente? Perceba que eu tenho um pronome funcionando como sujeito e eu não tenho nada mais, eu não tenho um substantivo ali. Isso quer dizer
que o meu pronome ele é um pronome substantivo. Ele não é um pronome adjetivo, ele não está acompanhando o nome. Então eu não posso dizer que este eles funciona aqui como um adjunto adnominal. Ele é núcleo do meu sujeito. Então eu tenho aqui um sujeito simples, ok? Agora, olha para o restante aqui, o que sobrou? O verbo. Analisa o verbo. Quem compra, compra algo. Se quem compra, compra algo, verbo transitivo direto pede o quê? Um objeto direto. Compraram o quê, gente? Compraram livros novos. Da mesma forma que o sujeito tem um núcleo, que é a palavrinha mais importante deste sujeito, e geralmente é o substantivo que funciona como núcleo do sujeito, eu também tenho no objeto um núcleo. E geralmente este núcleo do objeto é quem? Um substantivo, certo, gente? Então olha para cá. Quem é o substantivo aqui? Livros. O que sobrou? O que me resta aqui? Novos. Novos está para livros, que é um nome, vem junto do nome. É um adjetivo. Pode ser um adjunto adnominal? Pode. Pensa comigo. Quando eu digo que eles compraram livros novos, esse novos aqui é uma característica própria? Os livros realmente são novos? Sim. Então eu tenho aqui o novos funcionando como adjunto adnominal. Certo, gente? Então, adjunto adnominal pode aparecer no sujeito junto, grudadinho ao substantivo que é o núcleo do sujeito? Sim. Ele pode aparecer lá no objeto, grudadinho ao substantivo que é o núcleo do objeto? Sim. Agora, eu posso ter mais adjuntos num texto? Sim, gente, adjuntos nós teremos, né? Porque nós temos o núcleo do meu sujeito, o núcleo do meu objeto, e rodeando este núcleo poderão aparecer pronomes numerais, adjetivos, artigos, ok? Olha para cá. Alguns lindos garotos fizeram bastantes exercícios de português. Fizeram é o verbo. Quem que fez os exercícios, gente? Quem que fez? Alguns lindos garotos, certo? Tudo isso é o sujeito. Núcleo do sujeito, palavra mais importante, eu busco o quê? O substantivo. Tá aqui, garotos, ó. Alguns garotos, lindos garotos. Perceba aqui que alguns é o pronome junto do nome. Pronome junto do nome, adjunto adnominal. Lindos é um adjetivo junto do nome, indicando característica própria? Sim, eu tenho o quê? Adjunto adnominal. Quem faz, faz algo, certo, gente? Se quem faz algo, verbo transitivo direto pede o quê? Um objeto direto. Eles fizeram o quê, gente? Bastantes exercícios de português. Tudo isso aqui é o meu objeto direto. Mas qual é o núcleo do meu objeto direto? Qual é a palavra mais importante aqui? O substantivo. Exercícios, ok? O que restou? O que sobra aqui desse substantivo? Bastantes, muitos exercícios. Esse bastantes está para o pronome. Ele é um pronome. Ele é um pronome que está para o substantivo. Junto, adjunto. De português é uma locução adjetiva, tipo de exercício. Qual é o tipo de português, de matemática, de física, de química, de geografia? De português é uma locução adjetiva, ó, que está junto do nome, indicando característica própria. Realmente, eles eram de português. Então, eu tenho aqui uma locução funcionando também como adjunto adnominal. Certo, gente? E o adjunto adverbial? O adjunto adverbial é aquele que está junto de um verbo. Se o adjunto adnominal está para o nome, o adjunto adverbial está para quem? Está para o verbo, certo? Gente, atenção, atenção. Quem que funciona como adjunto adverbial? O próprio advérbio é um adjunto adverbial. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu como advérbio, sendo chamado de advérbio, de circunstância, de intensidade, de modo, de afirmação, negação, lugar, será chamado aqui de adjunto adnominal. Então, olha só, a classe gramatical é advérbio, mas a função que ele exerce dentro do texto é de acompanhar, vir junto de um verbo, certo? Essa é a função, vir junto de um verbo, ok? Da mesma forma, as locuções adverbiais. Lembra quando eu tenho uma preposição, mas um nome funcionando como advérbio? Eu tenho uma locução adverbial. Então, a locução adverbial também funcionará como adjunto adverbial aqui, tá? Então, olha só. Pega primeiro o verbo, ok?
Aqui se estuda bastante. Aqui se estuda bastante. Quem que estuda bastante, gente? Alguém. Alguém estuda. Se o alguém estuda, né? Lembra a partícula C, índice de determinação do sujeito? Aqui alguém estuda. Eu tenho o quê? Eu tenho um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, ok? Não está determinado, está indeterminado, vai para o verbo. Quem estuda, estuda e ponto. Neste caso aqui, o verbo é o quê? Intransitivo. O que sobrou? O que restou? Restou aqui. Aqui. Aqui estuda. Estuda onde? Onde, gente? Onde? Onde? Aqui. O aqui indica lugar. Se indica lugar é advérbio de lugar. E se é advérbio de lugar, aqui será chamado de adjunto adverbial de lugar. Certo? Gente, aqui se estuda bastante, se estuda muito, ó. Se estuda muito. O bastante está para o estudar, ele está intensificando o estudar. Dizer que eu estudo é uma coisa, dizer que eu estudo muito é outra. Ele modifica, é um modificador verbal, ok? Então eu chamo bastante aqui de adjunto adverbial, ok? Aqui, ó, nunca saiam de casa sozinhos. Quem que não deve sair de casa sozinho? Quem nunca saiam? Não saiam. Vocês. Eu tenho um sujeito aqui escondidinho, ó, e ele está determinado, vocês. Então eu tenho um sujeito oculto, desinicial, elíptico ou subentendido, ok? Vai pro verbo. Quem sai, sai. É verbo o quê, gente? É verbo intransitivo. Mas olha o que sobrou. Eu tenho aqui o nunca. Nunca, jamais, em nenhum momento, negação. Isso é um advérbio de negação. Nunca saiam, ó, está modificando o verbo. Então eu tenho um adjunto adverbial. Nunca saiam de onde, gente? De onde? De casa. Saiam de casa. De onde? De casa indica lugar. Se indica lugar, gente, vai ser chamado de quê? Ó, locução adverbial de lugar, função adjunto adverbial de lugar, certo? Aqui, sozinhos é um advérbio? Não, sozinhos é um adjetivo. Adjetivo junto do nome? Tem aqui os meninos sozinhos, os garotos sozinhos? Não, não está junto, não é adjunto, deixa isso para uma próxima aula, ok? À noite, o menino foi à festa com alguns amigos, ó, foi. Quem que foi, gente? O menino. O menino é o sujeito. Núcleo do sujeito, menino. Menino é um sujeito simples. O sobrou, gente, é o artigo sobrando acompanhando o nome. Adjunto, adnominal. Quem vai, vai. Professor, mas quem vai a algum lugar? Sim, lugar. Não é objeto. Lugar é advérbio. Então, se lugar não é objeto, é advérbio, quem vai, ponto. O verbo ir é um verbo intransitivo, certo, gente? Ele é intransitivo. Agora, olha o que sobrou aqui. Sobrou muita coisa aqui, né, gente? Ele foi, gente. Quando que ele foi, gente? Quando que ele foi? À noite. À noite é tempo. Se é tempo, ó, preposição, mas nome locução adverbial de tempo. Que aqui vai ser chamada de quê? De adjunto adverbial de tempo. Ele foi aonde que ele foi? Aonde? Ele foi à festa, indicativo de lugar. Se está para o verbo, adjunto adverbial de lugar. Com quem? Olha a perguntinha do curioso. Com quem? Ele foi com quem? Com alguns amigos. Os amigos foram a companhia dele. Ele foi com quem? Com alguns amigos. Olha, estou respondendo aqui o verbo, ó. Eu tenho um adjunto adverbial de companhia. Certo, gente? Então, olha só. Adjunto adnominal rodeia um núcleo que é o nome. Adjunto adverbial rodeia o núcleo verbal, é um verbo. Certo, gente? Ó, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.